Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Atos Araújo, eu sou produtor musical há quase 10 anos aí, estou produzindo desde fim de 2008, início de 2009. Lá pro fim de 2014 eu terminei minha graduação em produção musical na Anhembi Morumbi em São Paulo. E de lá pra cá tô sempre estudando, sempre tentando melhorar, sempre tentando entender um pouco mais, porque realmente esse mundo do áudio é muito vasto, assim, tem muito conhecimento para você absorver, tem realmente muitos caminhos para você entender. E é sempre bom ter alguma dica, né, algum caminho para a gente poder seguir sem se perder, né? Por isso eu resolvi fazer a faculdade há uns anos atrás, e que foi uma grande luz para mim nesse caso, porque até então eu fazia tudo errado, eu sabia produzir, sabia criar meus sons, porém na hora de fazer a mix, na hora nem se fala de master, né? Na hora de fazer a mix eu não tinha noção nenhuma do que fazer. Eu simplesmente saía vendo vários tutoriais soltos na internet, tentava aplicar aquilo nas minhas músicas e sempre ficava bem zoado, tal. Eu chegava a tocar essas tracks em algumas festas e eu via que o som estava bem ruim, bem zoado, não sabia, não conseguia entender o porquê disso. E foi depois que eu fiz a faculdade que eu tive esse conhecimento mais formal da coisa e a partir de lá continuei estudando. E tô sempre aí estudando. Enfim, resolvi criar um canal chamado, no caso, Barricade Mastering, que é o canal onde eu estou oferecendo serviços de mixagem, de masterização, que eu já fazia, já fiz para vários artistas, vários conhecidos, amigos, já fiz várias tracks minhas. E resolvi oficializar então esse outro lado meu. E também vou aproveitar esse canal para estar compartilhando toda semana um vídeo aí com alguma dica, né, alguma técnica que possa vir ajudar você aí quando você estiver tentando, arriscando fazer a mix de sua música. Ou se você já faz também as mix de suas tracks, talvez algo que eu venha falar aqui nesse vídeo ou nos próximos vídeos possa te ajudar também. Da mesma forma que várias coisas que eu vejo na internet, às vezes a princípio parece que não vai me ajudar em nada, mas sempre tem algo ali que eu acrescento no meu conhecimento, digamos assim. Bom, então, para esse primeiro vídeo, eu vou dar uma dica que eu acho bem interessante, que pode ajudar bastante você, principalmente se você estiver com dúvida nesse quesito da mixagem, que é a regulagem de volumes dos elementos da música. Na verdade, a primeira parte, né, a primeira coisa que a gente faz numa mix, a gente vai ajustar ali os ganhos, né, ajustar os volumes dos elementos para que eles toquem de uma forma mais, como que eu posso dizer, uma forma mais coerente, né? Não vai ter nada muito alto, assim, que vai ficar totalmente fora de contexto. Pode ter elementos altos, com certeza vai ter elementos altos, porém nada que sobressaia ali o contexto da mix, certo? E daí eu me lembro que nos primeiros anos que eu produzia, não tinha nenhuma orientação de ninguém, então cada música eu fazia de um jeito, regulava de uma forma, eu usava uns fones de ouvido bem vagabundo na época, e aquilo ali não me ajudava, entendeu? Eu não sabia por onde ir e tal. E, enfim, eu aprendi na faculdade algumas maneiras de você fazer isso, né? Uma das principais dicas, assim, que eu dou pra você nesse caso é utilizar referência, se você tiver dúvida. O que é uma referência? Referência vai ser uma track de algum artista, não precisa ser exatamente uma track igual à sua, assim, em questão de estilo, pode ser algo semelhante ali e tal, ou até mesmo de outro estilo, mas que você goste ali do balanço de volumes daquela track, certo? Você gosta de como o prato soa dessa determinada track, de como o clap soa, de como o baixo soa. E aí você pode tentar replicar aquele balanço, né, na sua track. É claro que cada música é uma música, então assim fica meio que impossível de deixar realmente a mesma coisa da referência nesse sentido, entendeu? Mas é algo que pode te ajudar bastante nesse caminho então para você regular os volumes de sua música. Bom, então chega de papo furado, vamos tentar então mostrar aqui de uma forma prática e eficaz como que você pode fazer isso. Eu criei um loopzinho aqui de meio de tech house, deep house, baseado numa música aqui do Green Velvet, certo? E daí vou utilizar essa mesma música para tentar ajustar os volumes aqui dos elementos desse loop que eu criei. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente que a música do cara está masterizada, então ela já está bem alta, né? Tá batendo ali em 0 dB.
Na hora da mix a gente não vai colocar os elementos altos dessa forma. É ideal que a gente deixe um bom espaço ali para a pessoa que for masterizar ou para caso você mesmo vá masterizar, né? Existe esse conceito aí do headroom, que é o espaço que tem ali entre o pico mais alto da sua mix e o teto da mixagem, que seria 0 decibéis. Então é recomendável deixar aí uns 4 a 6 decibéis de headroom, certo? Para que o masterizador possa trabalhar aí com folga, né? Enfim, o que eu vou fazer aqui então? Eu peguei aqui um plugin do próprio Ableton, chamado Multiband Dynamics, né, que é um compressor multibanda, e eu vou utilizar ele aqui não para comprimir, eu vou utilizar ele aqui para me poder escutar as bandas, né, de áudio separada. No caso aqui, o compressor multibanda do Ableton ele tem 3 bandas, certo? Os graves, os médios e os agudos. Então eu consigo escutar apenas, por exemplo, os graves se eu solar aqui essa banda de baixo, ou só os médios, ou só os agudos. Normalmente eu usaria um compressor da Waves, que ele tem 5 bandas, que aí me daria mais assim, como que eu posso dizer? Eu conseguiria enxergar mais fundo na música. Não enxergar, ouvir, né? Porque eu conseguiria separar em pedaços menores de bandas de frequência e ouvir, né? Enfim. Mas a ideia é essa aí, certo? Vou tentar então mostrar com o Multiband Dynamics, caso você também não tenha o Waves, né? A primeira coisa a se fazer aqui no caso é o seguinte, a gente tem que pensar qual o volume que a gente vai colocar o kick da nossa música. Eu recomendo que você trabalhe com um kick entre -10 a -12, -8, um valor desse tipo. Porque dessa forma a gente vai somando com os outros elementos da mix e no final a gente vai ter algo ali em torno de -5, -6 de pico máximo, certo? Se você fizer, claro, né, a mixagem bem balanceada. Se você usar coisas muito altas, obviamente o som vai ficar muito mais alto, né? Então a ideia aqui é a gente ajustar então primeiramente o nível do nosso kick. Eu já fiz isso aqui no caso. Eu já tinha escolhido o kick, eu coloquei ele em -12 decibéis, daí eu dei o freeze e tal. Você pode ver que aqui o volume do canal está em 0, porém se a gente solar aqui esse kick, ó. Opa, vamos voltar aqui. Se eu solar aqui, você pode ver que o meu kick está batendo aqui em -12, certo? Então, coloquei meu kick em -12, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a track masterizada ali do Green Velvet, eu vou retirar 12 decibéis dessa track. Por que eu vou fazer isso? Porque normalmente uma track bem masterizada, que tem assim a dinâmica preservada, os transientes preservados, normalmente o masterizador ele não vai permitir que o seu kick ele sature ali no limiter, que ele tenha, sei lá, mais de 1 dB de gain reduction, normalmente. Pode ter gente que vai falar que não tem nada a ver, que você pode clipar bastante o kick, mas se você quer uma música que bata redondo ali, o som com qualidade, sem nada estridente, eu recomendo que você, no momento da masterização, não deixe o seu kick saturar, não deixe o seu kick passar de 0 dB. Esse é até um nível que eu gosto de medir na hora de masterizar. Eu não gosto que o kick passe de 0 dB, porque o limiter ele segura ali em 0 decibéis, né? E você vai puxando volume, puxando volume. Porém, eu aumento o volume até que o kick bata em 0. Chegou ali, eu deixo. Normalmente eu deixo até um pouco menos, entendeu? Porque o que acontece? Os outros elementos vão somar-se com o kick e vai ter mais volume além ali do nível que o kick vai estar. Então, normalmente quando eu deixo o limiter com o kick batendo em 0, ele vai dar ali mais uns 3, 4 dB no máximo de gain reduction no momento mais alto da mix. E o restante vai ficar bem folgado, entendeu? Trabalhando ali com 1, 2 decibéis de gain reduction. Se você não entende o que é limiter, o que é esses conceitos que eu estou falando, não tem problema. Provavelmente, mais para frente, vou fazer um vídeo a respeito disso. A ideia aqui é tentar passar um pouco de cada coisa, tentar dar uma luz aí para você que está com dificuldade nesses diversos assuntos relacionados à mixagem e também à masterização, porque realmente são vários conceitos para se aprender aí nesse meio. Enfim, então eu coloquei meu kick em -12, eu vou lá na música do Green Velvet e colocar ele em -12. Agora vamos ouvir aqui então, vou desligar o solo do kick. A música do Green Velvet já está ali desligada, né? Então vamos ouvir meu loop primeiro, vamos ver como é que ele está em questão aí de balanço, né? O volume dos pratos, do clap, do kick, do baixo, tentar entender. Vamos ver. A princípio parece que está batendo bem, tal, tá bem suave, não tem nada muito alto, tal, mas agora vamos comparar com a track aqui do Green Velvet.
Vamos ver, ó. Eu senti mais presença dos pratos, o clap parece que está mais marcado, o baixo também parece que está mais presente. É claro que assim, a música dele já está masterizada. Então a música dele já foi maximizada com o limiter. Então provavelmente eu não vou conseguir deixar meus elementos na mesma pressão sonora que a dele, sem saturar demais. Então não é interessante também que eu deixe exatamente no mesmo volume da track dele, porque eu estou ainda fazendo a mixagem, a minha música ainda vai ser masterizada depois. Então eu deixo para o processo de master para dar o volume final, entendeu? Mas eu posso usar a track dele como referência para tentar balancear ali meus pratos, clap, kick e tal, de forma que fique parecido com essa track. Qual que é a forma então que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu canal master, daí eu vou solar aqui minha banda de graves, né, que no caso aqui por padrão está limitado até 120 Hz. Não vou mexer nisso, tá? E daí agora eu vou usar um outro plugin que não é do Ableton, que é da Isotope, que é o Insight. É um ótimo plugin para análise, né, de áudio. Tem vários tipos de analisadores aqui nele, certo? Eu abri ele aqui no analisador padrão aqui, que eu tenho um espectrograma, um analisador de espectro aqui também, histórico de loudness, tem aqui também LUFS, não sei como que pronuncia isso certo. Enfim, eu consigo medir aqui várias coisas com esse plugin. Então veja bem, agora eu vou deixar a track do Green Velvet rolando e vou medir aqui quanto de LUFS que vai dar nos graves. Vamos ver. Você pode clicar aqui no número para que ele vá direto para o ponto. Veja bem, ó. Está oscilando aqui, né, em menos 23.5, menos 23.6, está nessa faixa, né? Vamos ver então agora aqui da minha track, né, do loop que eu criei. Meu mouse está falhando um pouquinho aqui, então está me dando um pouco de trabalho aqui, mas não tem problema, vamos ver. Então, vamos ver, ó. Pausei, vou desligar o solo aqui e já volto automaticamente para o meu loop. Vamos ouvir. Veja bem, eu já percebo aqui de cara que o meu kick tem menos profundidade que o dele. Meu kick está mais seco, mais curto. Talvez até assim, se eu estivesse tentando fazer um som bem parecido com essa track do Green Velvet, nesse momento eu iria perceber que talvez eu precise de um outro kick, né? Mas se eu quiser continuar com esse kick e apenas tentar moldar os volumes dos meus elementos de acordo com a track dele, também não tem problema. Eu vejo aqui que eu estou alcançando mais LUFS do que a track do Green Velvet, no caso, né? A dele tem menos 23 e a minha tá batendo em menos 22. E aí, o que eu faço? Eu diminuo, não diminuo? Isso aí fica a seu critério, entendeu? Porque muita gente, no momento da masterização, busca uma track com mais peso, mais grave. Então, talvez se eu diminuir aqui, não vai ser tão interessante. Eu vou deixar nesse nível que tá, entendeu? Seria pior, no caso, assim, dependendo do ponto de vista, né, se eu tivesse com menos LUFS que a track do Green Velvet, porque meu kick está em menos 12 já e não seria interessante eu passar ele disso, porque eu estou medindo com a track dele, do Green Velvet, em menos 12. Não sei se deu para ficar claro o que eu quis dizer, mas enfim, eu vou deixar nesse nível, tá? Vamos passar aqui agora para a banda dos médios. Vou solar os médios. Essa é a minha track. Vou clicar aqui para atualizar. Veja bem. Menos 29.2, menos 29.1 LUFS. Vamos ver a track do Green Velvet. O clap parece que está aparecendo um pouco mais, né? Os pratos também, ó. Acho que eu posso aumentar de leve, então, meus pratos e o meu clap nesse caso aqui. Parece que o bass também aparece um pouco mais, os médios aqui no caso da track do Green Velvet, né? Talvez seria o caso ou de eu aumentar o volume do meu bass, ou também eu poderia utilizar um equalizador aí para dar um ganho de leve ali nos médios. Mas nesse momento eu estou só trabalhando com volumes, então não vou me preocupar com isso, tá? Eu quero aqui deixar meu LUFS semelhante ao da track dele. Então eu vou aumentar de leve primeiramente o meu clap e os pratos. Vamos ver aqui então. Aqui meu clap, vou dar aqui uns, sei lá, 1,5 decibel de ganho,
Então ele tem menos 5, vai passar para menos 3,5. E daí vou pegar aqui os meus pratos, tem 3 pratos, vou selecionar os 3. E vou também acrescentar um dB e meio. Vamos ver. Beleza, então só vamos olhar de novo a track dele, né? Menos 27,7, menos 27,8. Quero que fique bem claro também que isso aqui é só, o próprio nome já diz, é uma referência. Não significa que tem que ficar exatamente a track do cara, não significa que esse é o melhor valor, o melhor, né, a melhor medida para o seu som. Às vezes o seu som vai requerer um pouco mais de energia nessa banda de frequências ou um pouco menos. Então, assim, por mais que às vezes o número diga algo e o seu ouvido diz outro, talvez seja mais interessante você confiar no seu ouvido. É claro também que importa a monitoração que você tem, né? Se você está ouvindo o som em monitores, se você tem uma sala tratada, tudo isso vai, né, afetar o seu julgamento sobre a qualidade sonora, entendeu? Então vamos ver então. Eu aumentei 1,5 dB ali de cada um, né, dos pratos e do clap. Vamos ver se eu vou conseguir alcançar mesmo LUFS da track agora. Aumentou um pouco, né? Faltaria um pouquinho, né? Vamos ver. Falta mais um cabelinho, né, para chegar ali. Mas eu não vou me preocupar com essa precisão numérica. Como eu já falei, a track ainda seria masterizada. A ideia aqui é só dar uma, né, deixar um semelhante com a track dele. Vamos ver agora então por último aqui a banda dos agudos. Vamos vir aqui, vamos solar os agudos. Menos 25,8.9 LUFS. Lembrando que você pode utilizar, né, qualquer plugin aí que consiga medir esse tipo aqui de medida, né, o LUFS. Pode ser também RMS, se você quiser. Pode ser também volume de pico, tá? Porém, o volume de pico ele é um pouco assim, meio mentiroso, que o pico é uma coisa ali que acontece rapidamente. É mais importante você verificar a energia média ali daquela banda de frequência, entendeu? Às vezes o pico está bem alto, porém a energia média, o RMS, está mais baixo, entendeu? Assim, quer dizer, o RMS sempre vai estar mais baixo que o volume de pico. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes na sua track o volume de pico de determinada banda de frequência está mais baixo que da track de referência, porém o RMS está mais alto, entendeu? Então isso é bem variável. Bom, então vamos olhar a track dele. Deixa eu conferir de novo aqui que eu já esqueci. Menos 26, menos 26,1. Vamos ver agora o loop então. Tá faltando bastante até, né, para chegar, bastante assim, relativamente, né? Vou aumentar mais 1,5 dB nos meus pratos, vamos ver. Vou selecionar uns 3. Poderia aumentar só de um prato e ver se ficou legal? Sim, poderia. Só que aqui eu estou levando em consideração que talvez eu já tenha feito o balanço aqui de volume de ouvido, tal, sem comparar com nenhuma track. E assim, talvez a relação desses 3 pratos aqui já esteja legal, entendeu? Assim, talvez os 3 estejam bem encaixados. Talvez seja necessário aumentar o volume deles juntos, entendeu? Mas vai de você. Então, vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver agora. Ó, vou aumentar só o Open Hat. Esse é o Open Hat. Vou aumentar mais 1 dB nele, ó. Ó, vamos ver comparado agora com a do Green Velvet. Tá num nível agora bem semelhante, né, de loudness. Ó. Tá bem diferente os elementos, né? Tipo, os elementos desse loop meu estão todos bem crus, né? Não tem nenhum tratamento assim. Enfim, a ideia que eu queria passar era essa, né? Então, como utilizar então uma referência para você regular os volumes de sua mixagem, de sua track no caso. É claro, como eu disse, não é para ficar exatamente igual a track do cara, tá? Mas isso é mais para te ajudar, né? Para dar um auxílio por qual caminho você deve seguir para deixar a track soando mais em determinado estilo, por exemplo.
Porque é bem característico, por exemplo, do tech house, ter os pratos bem altos, tal. Se você vai ouvir, por exemplo, um techno, dependendo do techno, os pratos são bem mais sutis. Então, tudo isso envolve, né, a estética de cada estilo. Talvez se você tiver com dificuldade, deixar seu som mais semelhante com um de determinado estilo, você pode fazer isso. Pegar a track aí de um cara que é referência no estilo e ir trabalhando ali as bandas de frequência separado para você ver o que está diferente da sua música, não do cara, entendeu? Dá para utilizar esse método bem mais a fundo, digamos assim, né? E também eu poderia ser bem mais criterioso também aqui no meu iZotope. Tem outras formas de análise. Por exemplo, uma que eu gosto bastante é esse 3D Spectrogram Crawl, que é... A gente vai ver o calor das frequências, né? Como assim? Quer ver, ó? Deixa eu dar o play na minha track, ó. Veja bem, eu estou vendo só a energia dos agudos, ó, por frequência e tal. É a track dele, ó. A minha. Isso é bom que eu consigo pegar até alguns picos aqui que estão passando um pouco da média. Percebe a diferença ali e tal. Então, esse plugin eu acho excelente aí para esse tipo de aplicação, né? Análise de áudio. Se eu solasse, por exemplo, aqui só os médios, ó. Ele pega um pouco ali do médio grave até lá em cima dos médio agudos. E a track dele. Percebe que está bem semelhante agora, né? Tem algumas diferenças, obviamente. E se eu quisesse ir mais a fundo, eu poderia ir observando por grupos de frequência aqui e tentar deixar a minha mais semelhante, né? Um pouco mais de médio grave, um pouco mais de médio grave, né? Um pouco menos, quer dizer, de médio grave, ou um pouco mais. Pega nos médios, olha se precisa aumentar um pouquinho ou abaixar um pouquinho. Daí já entra também a parte de equalização, né? Porque às vezes você pega ali o clap, ele está mais ou menos no volume da referência, porém tem uma certa frequência ali que está meio chata, tal, que você poderia atenuá-la de forma que vai te dar a opção de crescer um pouco mais o clap. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo, então. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo assim e solto na net pra galera. Já gravei outros vídeos para dar alguns cursos aí para outras pessoas, dessa mesma forma, mais ou menos. Porém, gravando assim para o público é bem diferente. Eu sou uma pessoa tímida, então eu fico um pouco travado assim para falar às vezes. Talvez possa ter falado algumas coisas erradas. Espero que vocês me compreendam. A ideia é ir melhorando, né, ao longo dos vídeos. E vou tentar cumprir essa meta, então, de soltar um vídeo semanal, dando aí as possíveis dicas que, né... Também se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, alguma coisa que você queira que eu fale no próximo vídeo, fique à vontade. A ideia é utilizar o canal, então, para ajudar a galera também, tá bom? Então, se você gostou, eu peço que você curta aí esse vídeo, compartilhe com os amigos que sejam interessados no assunto. Enfim, então é isso aí, é nóis. Qualquer coisa, se tiver dúvida, deixe aí nos comentários.